Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Usar técnica coach compromete a mensagem do pregador? O tema do debate de hoje é sobre técnicas do coach, pregação, tá acontecendo nas igrejas, não tá, funciona, não funciona, pode, não pode. Na técnica do programa tá aqui o Rafael Brabo e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 9 8484 9988 011 98484 9988. Valeu, Thaís. Você que tá chegando no YouTube, se inscreve aí no meu canal, faltam poucas pessoas para batermos a meta e você pode se inscrever e ativar o sininho das notificações, que no próximo programa você já é notificada. Também se inscreva no canal da Rádio Musical FM. E para debater esse tema, hoje, muitos pastores fora de São Paulo têm acompanhado o programa através das redes sociais, através do YouTube. Então, nossas boas-vindas a todos vocês que aqui estão. E para falar sobre isso aqui, estou recebendo aqui dois pastores, o pastor Rafael César e o pastor Silvionei Matias. O pastor Rafael é pastor titular da igreja Resgatar em Pindamonhangaba, tem que falar assim, em Pinda, aqui no interior de São Paulo. Fez parte do seminário pastoral do Instituto Vinha de Ensino, palestrante em conferências conservadoras, pai homeschooler, então tem seus 4 filhos sendo educados em casa, adepto da educação domiciliar, e nós já recebemos aqui, inclusive, o proponente da lei, que liberava o homeschooling. Então é legal ver aqui os frutos. Pastor Rafael, bem-vindo aqui ao nosso programa de debates. Queridos, gostaria de agradecer muito o senhor, pelo convite. É um privilégio estar aqui e conhecer o pastor aqui também, e eu espero que seja produtivo. Legal. Para a audiência aí. Seu César é com Z no meio. Com Z. Mas começa certo. Começa. O meu é meio errado, o senhor é totalmente errado. O meu é tudo errado. Com a gente também hoje, pastor, pela primeira vez, cada um dos dois, pastor Silvionei Matias, da Assembleia de Deus em Florianópolis, teólogo, coach, mentor de coaches, psicanalista, doutor em neurociência e PNL, também conferencista, educador. Pastor Matias é reitor da UNIT, Universidade Teológica Internacional, já foi missionário por alguns anos na África, fundador do Desenvolver Instituto, escola de formação de coaching, empresário na área da educação, mais de 20 anos, mais de 5.000 alunos online em 3 continentes do nosso planeta. Bem-vindo, pastor Silvionei. Obrigado, pastor César, pela oportunidade de estar aqui. É um grande privilégio poder estar no maior podcast cristão do Brasil. Legal. Acho que menos. E aí com a gente também, que vieram assistir o programa aqui ao vivo, o casal Renan Ferreira e a Anitta Cristina. Não vou me atrever a falar esse sobrenome. O Renan é bem pequenininho, eu não sei para que ter um cara desse tamanho. Tudo bem? Bem-vindo. Vamos, alôzinho aqui pra gente. Fala aí. Obrigada, pastor César, pelo convite, por nos receber aqui. A gente tá muito feliz, né? Legal. Fala aí, Renan, fala aí. Jimmy, me mostra o texto. Ô, Renan, você tem quanto de altura? Tenho 2 metros. Nossa, é uma falta de respeito isso aí pra gente, viu? Ó, só aceita pessoas de 1,90 m pra baixo, tá? Que é de mim pra baixo. Vamos lá. Bom, bem-vindos aí aos irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. E bora pro nosso tema. Vou começar com o Silvionei. O que são técnicas de coach? Pode ser usada na ministração da palavra? Não podem? Qual a sua opinião nesse tema, pastor? Bom, essa pergunta é muito pertinente, né? E nós precisamos fazer perguntas, principalmente quando trata de um assunto que é tão polêmico, para entendermos o que significa. Então eu começo também a minha participação reverberando a sua pergunta, mas numa perspectiva de o que são técnicas de coach. Há um conceito extremamente equivocado quando se fala de coach dentro da igreja. Normalmente são palestrantes, são pessoas que utilizam de técnicas de fato de persuasão, de manipulação, que não tem nada a ver com o universo do coach. São pessoas que fazem isso há muitos anos. O termo coach, pastor César, ele é muito atual. Nos últimos 10 anos fala-se muito nisso no Brasil. Moderno, é? Mais moderno.
Só que já tem pessoas fazendo isso, esse cunho de persuasão, já desde quando o tempo é tempo. Desde quando pessoas são pessoas, ao falar em público e tudo mais. Agora, obviamente que para mim, o que mais importa não é como se transmite a mensagem, mas é transmitir uma mensagem cristocêntrica. Por si só, para quem serve a Deus, quando se fala de Jesus, do sacrifício de Cristo e de todas essas nuances que envolvem o evangelho, automaticamente, para mim, eu sou convencido. Então, assim, falar de coach, se eu fosse falar o que significa coach em si, o termo coach é treinador, coaching é treinamento. E o que é coach na sua essência? Por exemplo, Salomão escreveu em Provérbios 16:9: o homem planeja, mas Deus guia os passos do homem. Então, ali, de forma alguma, Salomão está dizendo que Deus não está aceitando o planejamento, porque tudo se planeja. Então, coach, na sua essência, na íntegra, é um processo de desenvolvimento, de um plano de ação para se alcançar um objetivo. Então, isso é coach. Todo o restante é a artimanha humana, a expertise humana, pessoas que estão de fato desejosas de manipular pessoas. Agora, quando a gente observa, principalmente no meio pentecostal do qual eu faço parte, muito antes de falar de coach, já faziam ou já tinham comportamentos dessa natureza, comportamentos persuasivos. Porque a persuasão em si não é uma técnica que deixa os ouvintes como se fossem zumbis. A persuasão, no final das contas, é você falar o que a pessoa quer ouvir. Então a persuasão ela está mais nas palavras do que na forma como você transmite as palavras. Ok. Bom, eu acho que teremos um debate, porque acho que o pastor Rafael vai pensar um pouco diferente. Pastor Rafael, qual a sua opinião? Usar técnica coach compromete a mensagem ou não compromete a mensagem? Olha, primeiramente, eu não sou nada contra, né, a questão do coach. Eu acho que no país em que vivemos, né, na sociedade que vivemos, eu acho que ele tem o seu lugar, empresas, e a gente sabe que precisa. Todavia, eu vejo que quando você coloca isso dentro da mensagem do evangelho, principalmente pelo fato da questão de... eu não vou nem citar o nome aqui dos maiores coaches que a gente vê hoje em dia no Brasil, os pregadores muito conhecidos, né, YouTube com milhões, mas você vê que a mensagem, ela começa a perder o sentido da questão de convencer a pessoa do pecado. Porque você começa a falar mais a respeito da pessoa se sentir bem consigo mesma, da pessoa poder atingir os objetivos a partir do momento que se dedique. Então, quando essas coisas começam a entrar na igreja, eu pelo menos tenho visto dos coaches cristãos, né, que eu acompanho, que eu vejo alguns vídeos, que essa mensagem ela acaba prejudicando o evangelho, né? Quando você coloca a autoajuda humana ali, quando você acaba tirando Deus do centro e acaba dando, na verdade, uma proeminência maior para o ser humano. Né? Desde que você se dedique, você pode todas as coisas. E via de regra é isso que a gente ouve bastante de muitos pastores que são coaches. E sendo que isso eu acho um absurdo, né? Sendo que a gente não pode tudo. Desde que se dedique. Tem muitas coisas que a gente vai se dedicar uma vida inteira e a gente não vai poder fazer. Por exemplo, eu posso me dedicar a vida inteira para correr bem. Eu nunca vou correr como o Usain Bolt corre. Ele tem uma estética para aquilo, ele é daquele jeito. Então, eu acho que o cristianismo, ele vai na contramão, né? A teologia do coach, eu acho que ela vai pro lado de... Não foi nem eu que conheci esse termo, né? Se eu não me engano, foi Pedro Pamplona. E eu creio que a teologia do coach, ela vai na contramão do evangelho nesse sentido, né? O evangelho é mais de Deus e menos o homem, né? Que diminua eu para que tu cresças. E a teologia do coach, eu vejo que ela coloca o homem como superior ali, como podendo, né? Apagar os planos de Deus, como disse um coach aí, né? Olha, você tem a borracha para apagar aquilo que Deus escreveu. E sendo que não é isso que a Escritura diz, né? A Escritura diz que nós podemos aquilo que Deus diz que nós podemos. O contrário, né? Não adianta. É Deus, ele é soberano, ele determina todas as coisas e nós estamos ali apenas como seres humanos falhos para fazer aquilo que ele nos capacita, não aquilo que a gente acha que tá para a gente fazer. Ok. Pastor Silvionei. Bom, eu tenho 23 anos aproximadamente que eu aceitei a Cristo como Salvador. E desde os meus primeiros anos de vida como cristão, eu já ouvia mensagens que eram de autoajuda. Por exemplo, como, Deus vai te honrar, Deus vai cumprir as promessas. Tudo isso é uma persuasão, é uma motivação. Eu estou motivando
quem está me ouvindo. A continuar, né? A continuar, crer, tudo a mais. crer. Agora, mediante o que o pastor disse ali, colega disse, faz todo sentido. Evangelho não é autoajuda. Não é mesmo. Evangelho é arrependimento. Evangelho é vida. Por exemplo, convencer o homem do pecado. Obviamente que nós não temos esse poder, de forma alguma. Esse poder de convencer o homem da necessidade de Deus é do Espírito Santo. Isso é um fato. Agora, dentro de uma mensagem, eu posso, em algum momento, motivar quem está me ouvindo, desde que essa motivação não coloque o homem como centro, mas sendo Jesus como centro e evitando, aí que entra uma coisa importante, pastor César, evitando usar palavras de efeito para motivar aquela pessoa a ter reações durante a minha ministração. A ideia qual é? Transmitir o evangelho. Só que dentro do evangelho, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até Apocalipse, o seu derradeiro, eu encontro episódios bíblicos que me dão amparo para motivar quem está me ouvindo, mas nunca colocando o homem no centro, sempre mostrando que todo poder pertence a Deus, toda a glória pertence a Deus. Às vezes, abrindo parênteses, né? Nós temos um hábito de falar, mas de se comportar de forma diferente, de uma maneira subjetiva. Então, há pessoas que dizem que Deus está no primeiro lugar da sua vida, que Deus é o centro, só que ela se comporta como se não fosse. Falar que o coach é algo que deturpa o evangelho, a mensagem do evangelho, seria usar uma expressão muito empírica que não tem bases para dizer. Teologia coach nem existe, é uma expressão que alguém criou, né? Como o pastor ele disse, teologia coach. Agora, não é mais fácil nós falarmos os palestrantes motivacionais? Então vamos lá, mas o senhor forma coaches, o senhor tem uma escola que forma coaches. Então, mas isso aí não se mistura com a pregação do evangelho, seria não, isso? De forma alguma. Tá. Alguma coisa porque coaches tem técnicas. Sim. Né? Você fala da PNL, por exemplo. Até pastor pregador de década aí também tem técnica. Então, mas alguma técnica que a pessoa aprende no coach pode ser usada na hora da pregação, na sua opinião? Depende. Por exemplo, quando você faz oratória, a homilética te ensina técnicas de postura para convencer pessoas. A homilética, que é algo usado há muito tempo. Por exemplo, há 70 anos atrás, pastor César, quando alguém falava de teologia, logo os irmãos falavam, não, isso não é de Deus. Porque teologia vinha quebrando paradigmas, inclusive a homilética. Hoje nós vemos a homilética como algo normal e vemos o coach como algo maléfico. Técnicas de persuasão não podem ser usadas durante a ministração. Ok. Essa é a minha decisão final. Pastor Rafael. Como eu disse, né? Eu não sou contra motivar. A Escritura diz, né? Seria uma forma de ter fé. Acredite, creia. O problema que eu vejo é que muitos coaches, eles fazem assim, né? Eles motivam as pessoas e dizem que, olha, vai acontecer se você acreditar. Você precisa ter fé que vai acontecer. E nós temos fé, claro. Só que nós temos que terminar também a sentença dizendo o seguinte, olha, tenha fé, creia, Deus tem poder para fazer isso, mas pode ser que não aconteça como você está pedindo. Eu acho que quando você não fala deste outro lado, você traz um grande problema aos ouvintes, principalmente em relação à igreja, que a gente está falando da igreja ali, né? Porque hoje em dia o que eu vejo é aquela parte onde Jesus disse, né, que seja feita a tua vontade, não a minha, isso é quase que assumido, é a minha vontade e pronto. Acabou. E eu vejo que usando essas técnicas, pelo menos com base nos coaches que eu conheço, esses mais conhecidos aqui do Brasil, isso traz um peso. Traz para as pessoas algo que, olha, se não aconteceu do jeito que eu criei, Deus falhou. E não fui eu, porque eu acreditei. Então eu vejo que isso pode trazer prejuízo. Então vamos lá. Mas aí você está pegando, por exemplo, expoentes da teologia da prosperidade. Porque quem fala isso, na minha opinião, não sei. Quem Sim. fala esse tipo de argumento é o pessoal da igreja lá do R.R. Soares, é o pessoal da Igreja Universal. Não sei se esse pessoal, eles já fazem isso há muitos anos. Antes de usar essa palavra coach aqui no Brasil,
esse expediente do Kenneth Hagin, lá da teologia da prosperidade, que você tem que determinar, que você tem que não sei o quê. Você acha que isso é uma técnica coach? O meu ponto de vista... Ou é uma questão da teologia da prosperidade? Sim, por exemplo, na verdade, vocês podem discordar de mim, mas eu vejo que, na verdade, a teologia coach, ela é a transformação da teologia da prosperidade antiga. É a teologia da prosperidade, só que com uma roupinha mais moderna. Em que sentido? Né? Em que sentido? Por exemplo, a teologia da prosperidade venha e você vai ter. Você vai conseguir, vai ter dinheiro. O que a gente vê hoje na teologia coach é não apenas fazer você se sentir bem financeiramente, ainda que pregam bastante isso, mas a questão principalmente de se sentir bem consigo mesmo. Você tá triste, tá depressivo, tá angustiado, né? É fazer você se sentir bem consigo mesmo. E os dois ali, na verdade, eles têm basicamente a mesma ideia, só que com algumas roupas diferentes. Na verdade, eu acho que é apenas uma transformação. A teologia da prosperidade, como ela ficou muito maldita no sentido não de, né, de ser dita ali de uma forma negativa, pejorativa, o que eu vejo hoje em dia é que ela teve uma transformação, como se fosse o revisionismo lá da época da escola de Frankfurt, alguma coisa. Então eles transformaram aquilo dali na teologia. Então é uma nova roupagem. Exatamente. Eu acredito que é basicamente isso. Entende assim também ou não? Bom, sobre o contexto coach, não. Mas eu concordo que a teologia da prosperidade está camuflada nos nossos dias. Usa-se outras expressões, como eu disse, né? Falam que Deus é o centro, Jesus é o centro, mas na prática e no final da mensagem acaba não sendo. Mas eu continuo dizendo, afirmando que não existe essa questão de teologia coach. Existe pessoas más intencionadas e outra, às vezes a intenção nem é questão relacionada ao dinheiro, porque o homem, antes do dinheiro, o que ele quer é poder. Então, pelo fato dele ser bem aceito por quem está ouvindo e ser lembrado daquilo que foi dito, para ele já se sente satisfeito, a primeira etapa, né? Agora, por exemplo, como o pastor lhe disse, sobre o trabalhar o ser humano, a minha pergunta é a seguinte: você acredita que seria errado um crente ir fazer terapia com um psicólogo, por exemplo? Sim. Seria errado? Psicólogo, sim. Por conta do que? A base da psicologia é totalmente ateísta, darwinista. E a psicologia, ela cuida de conceitos da alma. E se for, a psiquiatria é diferente, por exemplo, a questão de médico, apesar que elas estão unidas, né? Mas se é algo médico, algo físico, é um órgão com problema, aí sim precisamos da medicina. Agora, o psicólogo, ele cuida de questões da alma, do comportamento, e isso não é. Mas, por exemplo, quando você vai no psiquiatra, por exemplo, ele te indica o psicólogo. Sim, eu sou contra a psicologia. Então, mas aí como que você faz? Você indica a psiquiatria. Certo? A parte de medicação. Que é o médico. Tá bom. Sim. Então, o médico vai lá e fala assim: você precisa de terapia. Você precisa de acompanhamento. Você está com síndrome do pânico e eu vou te dar o remédio, mas você, junto com o remédio, ele indica. Ele fala: ó, você tem que fazer terapia. Aí a gente não faz? Eu sou contra. A questão psicológica, sim, porque eu vejo que a Bíblia, ela dá esses amparos pra gente. Como é questão comportamental, a questão da alma, eu vejo que, por conta disso, né? A base da psicologia, ela é totalmente darwinista. Se você ler, por exemplo, o DSM-5, que é a Bíblia dos psicólogos, todo ele é baseado em Darwin. Então, como nós que somos cristãos, que acreditamos no criacionismo, vamos pegar um livro que tem como base isso. Mas a medicina também, pastor. Como assim? A medicina também é darwinista. É da mesma ramificação. Então, se o senhor quebrar o braço, for no médico, o médico é darwinista. Mas a gente tem Lucas médico também. Então, quanto à questão de problemas do corpo, eu não vejo problema. Porque o corpo tem essa questão de que a gente precisa. Lucas era médico, vários outros. Mas para questões da alma, né? Eu acho que a escritura, ela nos dá todo o amparo necessário. Seja para depressão, seja para angústias, tristeza profunda, melancolia, né? Posso fazer uma pergunta? Pastor Matias. Posso. Nesse caso, então, quando um cristão ele está à beira do suicídio, porque é muito comum cristãos se suicidarem. Infelizmente. Até pastores, né? Até pastores, exatamente. Então, significa, no seu conceito, que essa pessoa, quando começou a apresentar sinais, ela não poderia ter buscado um profissional? Eu acho da psicologia? Não, fica a critério da pessoa, deixando bem claro, tô falando o meu posicionamento. Eu creio que um discipulado, um aconselhamento com o pastor, um programa de aconselhamento ali, semanal, que seja como se fosse consultas mesmo. Mas às vezes até os pastores estão se matando, né? Infelizmente, eu já vi pastores fazendo isso. Mas eu acho que a Bíblia nos dá esse amparo, entendeu? Se você faz um discipulado, se você se aconselha. E a psicologia pastoral que faz na teologia, o que o senhor acha? Psicologia pastoral é mais ou menos o seguinte, para mim é usar termos que não conseguem se fundir, né? Para mim são coisas que não daria para se juntar. Para mim a psicologia é algo anticristão.
Eu acredito dessa forma, né? A psicologia, ela é Faz anticristã. sentido pro senhor, né? Exatamente. Então, por isso que para mim, psicologia pastoral seria como se fosse uma idolatria bíblica. Né? São coisas que não se Mas juntam. como assim? Que sentido que seria idolatria bíblica? Não, ele está dizendo assim, idolatria e Bíblia não se coadunam. Ok, Tá? Assim exatamente. como psiologia Assim como psicologia, perfeito. cristã. Mas ainda fica essa questão, nem é o tema, mas o psiquiatra ele vai pedir para você fazer a terapia. Sim. Aliás, hoje quando você tem, por exemplo, uma síndrome, quando você tem uma pessoa que está em crise, numa situação que ele vai ao psiquiatra, então nós temos aqui alguns psiquiatras que participam do programa. Sim. Semana passada tivemos 2. Então, numa das participações, um psiquiatra de um lado e um psicólogo do outro. E aí o psiquiatra vai dizer, não, o papel do psicólogo é de fundamental importância na questão da manutenção, né? Ele vai entrar com a questão medicamentosa, mas eles têm um nome lá que eles falam, mas que é um trabalho conjunto entre ambos do mesmo paciente. Mas, por exemplo, pastor, para nós que somos cristãos... Acho que eu não conheço nenhum psiquiatra que é contra o psicólogo, ele não pode receitar Jesus. É contra a ética deles. Eles não podem falar de Deus no consultório. Entendeu? Daí, igual falou, a psicologia cristã. Como a gente une essas coisas que não dá para você realmente receitar aquele que a gente acredita que tem o poder de resolver os problemas. Eu posso saber um parênteses aí? Por exemplo, um psicólogo, na verdade, ele não traz qualquer tipo de conceito dele para uma consulta. O que ele faz é fazer perguntas, porque ele precisa trabalhar não o que ele acredita, mas o que o seu paciente acredita. Então, nem Jesus e nem diabo ele pode falar numa consulta. Ele precisa ser ético e ver o que faz sentido para a pessoa, porque ele pode tratar uma pessoa que não é cristã, né? Então, nesse contexto todo, ele não influencia, ele simplesmente percebe quem é a pessoa para que ele possa trabalhar de acordo com aquilo que faz sentido para ela. Sim. Pastor, pegando o gancho, fazendo uma harmonia aí entre o coach e a psicologia, embora que o coach não seja propriamente psicólogo, mas como ele lida com pessoas, qual que é a ideia? Digamos que uma pessoa me contrate para ser um personal coach dela. Olha, eu quero te contratar porque eu preciso fazer a minha empresa dar certo. A minha empresa não está bem, preciso fazer ela dar certo. Aí o que eu como coach vou fazer? Eu vou trabalhar com perguntas para entender a fundo o que está acontecendo. E normalmente os problemas de qualquer instituição sempre vai estar primeiramente relacionado a relacionamento entre pessoas. A base da vida do ser humano é relacionamento. Por exemplo, o plano redentor é o resgate desse relacionamento entre Deus e o homem. Então tudo é relacionamento. E os problemas relacionais, eles podem falir uma empresa, uma instituição, seja qual for ela. Isso falando de CNPJ, né? E quando nós coaches começamos a trabalhar e a entender onde estão os problemas dos relacionamentos, para que eles possam criar uma harmonia, uma ecologia, a pessoa começa a desenvolver um processo que começa a dar certo. A empresa que estava quebrando começa a melhorar e assim por diante. Então isso é coach. Dentro da igreja, no púlpito, não pode ser um coach, porque ali você vai estar falando de coisas do reino. Agora, se eu fosse falar, por exemplo, isso aqui vai se aprofundar um pouco mais agora. Digamos que alguém, olha, eu quero ser mais espiritual. Eu preciso estar mais próximo de Deus. Ele procuraria naturalmente o pastor para orientá-lo. O pastor faria com ele, de certa forma, uma mentoria, dando a ele insights, até conselhos, embora que o coach não dê, mas enfim, para que ele possa implementar na vida dele e ele ser mais espiritual. Agora, esse papel que o pastor está fazendo com ele só não está sendo nomenclaturado de processo de coach, mas é exatamente o que o coach faz. Digamos que alguém me procure, olha, eu preciso ser mais espiritual. Eu vou conversar com ele, perguntar, entender o que faz sentido para ele, o que é espiritual para ele, e dentro do que é espiritual para ele, eu vou ajudá-lo a ser mais espiritual. E dentro do plano de ação do coach, pode haver orações, meditação na palavra, cultos e tudo mais. Então, o coach, ele não é bom nem mal. O coach, ele é simplesmente o desenvolvimento de um plano de ação. O que fazem nos púlpitos são pessoas que não tem nada a ver com coach. Ok. Pastor Rafael. Pelo que eu conheço o senhor agora há pouco tempo, há 15 minutos, 15.
Eu não sei o estilo de pregação que você tem, as técnicas que você usa na pregação, porque teria que acompanhar, não pegar apenas uma pregação, né? Igual eu sou bem livre, né? Igual o pessoal hoje em dia pega um videozinho do YouTube lá e faz a imagem do cara como se fosse aquilo lá, não tem como, sendo que tem um contexto, né? Principalmente esses vídeos curtos, né? As pílulas que tá ali pequenininha. Mas, por exemplo, eu estou falando via de regra dos coaches mais conhecidos, suas mensagens. E como a gente tinha falado da questão tanto da psicologia como do coach, por exemplo, duas coisas. Uma coisa que esses dois não fazem, que você vê que, né, raramente o psicólogo não pode. A questão do confronto, de mostrar o erro. O nosso seria mostrar o pecado, né? O mundo diz erro, mas para nós é pecado. Por exemplo, o psicólogo, chega um cara com problemas de pedofilia, homossexualismo, alguma coisa, ele jamais vai poder dizer, você está errado. Não pode. E muitas crises, pelo menos tenho 17 anos de cristão, que eu já acompanhei durante esse período, às vezes são crises de pecado. A pessoa está angustiada, está triste, está depressiva, está agoniada. É por conta de pecado. E o psicólogo não pode confrontar essa questão do pecado, nem o coach. O coach dificilmente vai fazer, porque se ele fazer, ele perde ali o seu paciente. Não é bem assim, né? Mas enfim. Via de regra. Se ele pegar e confronta, por exemplo, eu falo com base no que eu falei pro senhor, né? Eu não conheço o senhor, falo com base nos coaches que eu conheço. Se ele vem falar... Mas você viu os coaches fazendo isso? A mensagem deles é muito superficial. Então, só que a mensagem... Você é o centro do coração de Deus. Mas a mensagem... né? Tipo assim, você pode todas as coisas. Olha, Deus escreveu aqui, mas você tem a borracha para apagar essa parte. Isso é uma pessoa, não tem nada a ver com coach. É uma pessoa que tá com uma ideologia ali. Não, eu estou falando dos mais expoentes, né? Dos mais expoentes. Como eu falei pro senhor, não conheço a pessoa do senhor, mas via de regra, é nessa toada que a gente vê, né? Então, eu creio que os coaches, pelo fato deles não conseguirem, né? Eles não vão fazer porque eles vão perder, confrontar o pecado. E os psicólogos também, né? Eles não têm essa possibilidade. Eles não podem fazer isso. Então, eu vejo que muitos problemas que poderiam ser resolvidos dessa forma, confrontando o pecado, a questão de aconselhamento bíblico. A partir do momento que você confronta o pecado, você acha ali o problema, e então você começa a tratar mais da forma bíblica. Se o pecado, por exemplo, é a pornografia, a gente entra naquele princípio, né? Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque. Então, qual que é o problema que você tem? Faça academia. A academia é um ambiente que, para quem tem essa dificuldade, é meio complicado. Então faz o quê, irmão? Pega, baixa o aplicativozinho lá, faz na sua casa exercício sozinho, na cadeira, alguma coisa. Então a gente vai trabalhando com base nisso. Eu creio que muitas coisas são resolvidas dessa forma, né? Bom, eu vou pro intervalo e eu queria também saber a opinião do ouvinte. O WhatsApp está disponível, 0 operadora 11, aqui em São Paulo, 98484-9988, 011-98484-9988. Aproveitando para você que está assistindo através do YouTube, dê um like aí nesse vídeo para ajudar o posicionamento dentro da plataforma e também se inscreva no canal. Vira aí, a gente volta já. Vai. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e hoje o tema é aí, técnica coach. Atrapalha na transmissão da palavra? Atrapalha na transmissão do evangelho? Como funciona? Quero dar boas-vindas aos novos alunos da FTB, Vera Lúcia Alves, que entrou no Defesa da Fé, o Carlos Roberto Gama também, a Milene Rodrigues também, o André Luiz também, o Nelson Moraes também, o Lucas Rocha também, o Douglas Bersa também, o Antônio Garcia na Escola de Ministérios, o Lucas Bezerra na curso de Teologia, o Marcos Soel Lopes no Defesa da Fé, o Moisés Olímpio na Escola de Ministérios, o Aldecir também no Defesa da Fé e o Marcos no curso de Hebraico. Todos eles sejam bem-vindos aí à família FTB. Participações de ouvintes, tem aqui o Jaime Linhares do Espírito Santo. O coach não prega o evangelho, prega uma mensagem de autoajuda e isso não confronta o pecador. O evangelho confronta a ponto de quem ouve pensa em mudar de vida. Bom dia, meu nome é Jorge, de Salvador, na Bahia. Acho ambos uma boa forma de ajudar. O problema é quem está instruindo. Tem o Luiz Fernando da Vila Mariana. Acredito não ser possível essa mistura do coach para a igreja, pois são palavras persuasivas de sabedoria humana. A nossa sabedoria é a demonstração do espírito de poder, como está escrito. Tá aí temos aí também alguns áudios, mas antes, só uma pergunta. Essa fala aqui do Jaime, ele diz, o coach não confronta, né? Ele só prega autoajuda. Que coach é esse que eles estão falando? Porque coach, que eu saiba, confronta, né? Sim. Então você vai lá numa sessão coach, ele acaba com a sua raça primeiro. É isso. Para depois te ajudar na questão dos afazeres executivos lá da empresa, coisa parecida. O que é isso aí, pastor? Tá, vamos lá. Isso tem a ver com a nominalização. Nós nominalizamos de acordo com o conceito popular. Então a gente vê um cara que é palestrante no púlpito,
palestrando, a gente fala, esse cara é coach, mas ele não é coach, ele é um palestrante. Como o nosso espectador aí disse, ele está coberto de razão. Não se deve usar qualquer tipo de técnica no púlpito. No púlpito você prega, eu particularmente prego livremente. Eu nem penso nessas coisas, eu vou pregar o evangelho, falar de Jesus, falar do retorno dele e falar que o pecado atrapalha o homem de entrar no céu. Isso é um fato, é como eu prego, é o que eu prego. Se vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, vocês vão ver isso. Agora, eu volto a falar, isso não é coach, isso são pessoas que estão utilizando de técnicas de persuasão para poder manipular quem está ouvindo. O coach em si confronta, totalmente confronta. Por exemplo, se alguém chega para mim como coach para ter uma sessão, olha, eu preciso parar de pecar, esse é meu objetivo. É o Espírito Santo que faz. Só que aí eu entro como um coach pastoral, digamos assim. Então eu vou confrontar muito esse cara através da Bíblia para que ele entenda não só a necessidade de se arrepender, mas de não voltar a praticar. Então isso é o coach puro, na íntegra, que não está só relacionado com o contexto fé, Bíblia e igreja. Tudo. Coach é confronto. Pastor Rafael. O senhor começou dizendo assim, né? Olha, o coach, ele acaba com a sua raça. E o pastor falou, a princípio, ele é um coach diferente do coach que a gente costuma ver, né? Esses grandes expoentes no YouTube aí, porque via de regra não é isso que eles fazem. Confrontar o pecado, mostrar o erro da pessoa. Então, mas aí, os exemplos que o senhor tem dado aqui, o senhor deu uns 3 exemplos, mas eu não sei se são coaches. Por porque exemplo, o senhor está falando de pregadores de hipergraça. Pregador de hipergraça não é coach. Sim. Pelo menos que eu não sei, eu não manjo. Sim, sim, não é. Pode dar nome. Não, mas as técnicas pode aqui dar nome, estão bem problema. juntos, por exemplo, David Leonardo. Então, mas ele não é coach. Ele não é Thiago coach. Brunet. O Thiago Brunet é coach. É coach, palestrante e coach. O Thiago Não, mas Brunet é coach. por mais que o David Leonardo não diga explicitamente, né, mas você vê as técnicas usadas ali também. Bastante. O Thiago Brunet talvez seja mais específico, então, sendo bem específico. Ele é coach, né, o Thiago Brunet. Por exemplo, é por isso que eu sou adepto à Mas, pregação. por exemplo, o Thiago Brunet, eu não tenho amizade com o Thiago Brunet, mas eu vejo ele falando de arrependimento. Sim. Eu vejo ele falando de Jesus Cristo. Por exemplo. Até em palestra, por exemplo. Sim, eu sou a favor da pregação expositiva. Eu tento sempre exercitar essa forma, né? Porque eu acredito que assim a igreja vai receber todo o conteúdo da Escritura. Vamos passar por passagens complexas, mais difíceis, que se fosse escolher a passagem, dificilmente eu escolheria. E, por exemplo, um pregador coach que usa essas técnicas assim, dificilmente ele vai pregar aquela passagem de Êxodo 32, onde diz que, olha, Moisés, ele desce do monte ali e fala para os levitas matar o povo. Né? Não tem como explicar essas coisas dentro da teologia ali. Mas com base em que você disse que o coach não pregaria isso? Com base no que eu vejo, naquilo que eu já vi, né? E o que desses você que eu viu? te falei. Não, igual, por exemplo, pelo que você falou, pastor, você, na verdade, o debate aqui, a gente concorda com a mesma coisa, né? Sim. Você nem seria um debate porque você é a favor de não Mas colocar alguém, mas a ninguém, técnica mas coach ninguém também, pregaria lá o que Moisés fez em Êxodo 32. Você conhece alguém que manda matar as pessoas? Não no sentido de mandar matar, pastor. Eu tô falando Porque no lá ele sentido manda, de... sim. Eu tô falando no sentido de... Olha, é um texto que, com base naquilo que a gente diz, que a maioria desses pastores dizem que, olha, você pode todas as coisas, você consegue, você é o centro do coração de Deus. Fica difícil você pregar passagens desse tipo. Você pregar sobre arrependimento, Entendi. você falar sobre o ser humano, porque eu creio que eles vão em direções opostas, né? O coach cristão, ele coloca o homem como alguém que pode todas as coisas, alguém poderoso, e em compensação, a escritura, ela vai no caminho oposto. Ela, por exemplo, diz que o homem nada é em si mesmo. Entendi. Mas essa mensagem que eu acho difícil, ok, né? eu se concordo. ver, Acho que todo nessa mundo parte. concorda, né? Acho que todo mundo aqui concorda. Sem dúvida. Mas, por exemplo, esses expoentes que eu estou, tipo David Leonardo, Thiago Brunet. aquele bispo Bruno Leonardo. Bruno Leonardo, Não conheço. Eles não são coach. Eu não vejo eles com coach, com técnica coach. Eu vejo que eles são pregadores da hipergraça, que é um problema. Perfeitamente. Sim, também, Que é um com problema certeza, grave, com certeza. porque você é mais importante que Deus, Concordo praticamente. 100%. Agora, Jesus pecaria se estivesse no seu não, lugar. de Adão, né? exatamente, entendeu? Então, eu acho que esse aí é dose. Mas com vamos certeza. lá, pastor. Bom, por que eu perguntei com base em quê? Porque nós criamos uma mentalidade, às vezes, sobre determinados assuntos, e a gente começa a propagar aquilo sem realmente ter uma base, porque muitos falaram, né? Isso é com muito respeito, muito carinho, mas é a lei da manada, né? O que eu escuto, eu vou reverberando e o outro vai reverberando e assim vai. Então,
para resumir, não a minha participação, mas para resumir, pelo menos a minha ideia sobre esse tema desse momento agora aqui, é que esses não são coaches, como o pastor disse, são pregadores da hipergraça. O Tiago Brunet, ele seria uma pessoa a ser seguido, sim, é uma pessoa a ser seguida, porque ele fala de arrependimento, ele fala de pecado, ele fala inclusive que o pecado atrapalha o homem de viver os seus sonhos, que o pecado atrapalha o homem de desfrutar das boas coisas de Deus. Porque quando o homem peca, o homem, principalmente aquele que tem o conhecimento de que não pode pecar, embora que saibamos que vamos pecar, mas é muito comum, inclusive dito pelo colega, que ele vai ter uma angústia pelo fato de ter pecado. E a ideia não é você, olha, é assim mesmo, você é ser humano, você peca, é isso, bola pra frente. Essa não é a ideia. A ideia é o quê? Pregar o arrependimento. E o coach faz isso também. O coach que, independentemente, eu digo coach, mas ele é pastor, ele é pregador do evangelho. Se ele for coach também, ele vai fazer isso. Ele vai tratar disso. Porque o objetivo da metodologia coach é você fazer com que a pessoa saia de tudo aquilo que faz mal para ela. Posso fazer uma pergunta pro senhor? À vontade. Por exemplo, dos amigos do senhor, que são pastores e são coaches também, qual seria uma técnica que você já os viu usando e que você, por exemplo, reprova? Olha, isso aqui eu já vi um pastor que é coach usando e essa técnica regressão, não seria. por exemplo. Regressão. Na sua opinião. Regressão, por exemplo, é uma coisa interessante. O pastor falou, citou. Isso já é antigo, né? A gente olhar, por exemplo, pelo governo dos 12, né? É uma metodologia antiga, muito antiga. Essa metodologia é um processo terapêutico, só que não se faz com 1 hora de pregação. Isso se faz com 3, 4 dias seguidos. Então, eu não consigo ver nos amigos que eu tenho, porque eu procuro estar cercado de pessoas que pensam como eu penso. Então, nunca vi os meus amigos fazerem isso. Agora, pregadores da hipergraça eu vejo muito. Por exemplo, sem essa que o pastor citou, teria alguma outra? Né? Porque essa aqui, ele que citou, teria alguma outra? Por exemplo, essa aqui também eu acho um erro. Da sua parte, olha, vê. Não, porque no universo do coach não tem isso. Sim. São pessoas, pregadores da hipergraça, pessoas que querem ter poder diante do povo, serem seguidas pelo povo. Isso é marketing. Uhum. Isso é o princípio do marketing. Não, pastor, mas aí é o seguinte, ó. Eu apertei ele, agora eu vou apertar desse lado aqui. Mas o tempo aqui é curto. Mas, por exemplo, o coach, ele vai defender que o ser humano, dentro dele, ele tem as ferramentas para resolver os problemas que ele passa. E que o coach vai ajudar ele, dando a ele as ferramentas certas, como ele lida com isso tal, e tudo mais. Esse tipo de argumento não cabe na pregação do evangelho. Porque, por exemplo, o pecado é um problema que eu não resolvo comigo mesmo. Não. Eu preciso do Salvador. Exatamente. Eu preciso de uma ajuda externa, que é Deus. Exatamente. Entende? Então, falar esse tipo de abordagem, por exemplo, no púlpito, para mim, eu acho que aí comprometeria. Sim. Essa abordagem aí que o senhor disse, por exemplo, se o pastor ele tem esse perfil coach e ele vai atender uma pessoa no gabinete dele, e essa pessoa chega com essa questão relacionada ao pecado, esse pastor que está nessa linhagem de coach, ele vai dizer a mesma coisa que o senhor disse. Porque o objetivo do coach é o quê? Encaminhar a pessoa dentro daquilo que é a realidade. Agora, pessoas, volto a dizer, palestrantes motivacionais que não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com a igreja. Esses devem palestrar para empresas, para alunos, enfim, mas dentro do contexto igreja, pregação do evangelho, de fato, esse tipo de visão não cabe, esse cunho não cabe. Bom, ok. Temos áudio, não temos? Solta aí 1 ou 2, Rafa, por favor. Paz do Senhor, pastor César e demais pastores, é Alexandre de Guaratinguetá, São Paulo. Precisa se fazer uma distinção muito clara. O coaching, eu entendo ser válido para questões de desenvolvimento de habilidades pessoais, profissionais, de relacionamento, mas isso fora do contexto da igreja. Eu acho uma ferramenta interessante, ok? Fico muito preocupado quando percebo, principalmente igrejas da linha de confissão positiva, se utilizando do coaching, e aí fica uma mescla muito complicada. Bom dia, pastor César, aqui é o Leandro, São Paulo, Pirituba. Pastor César, olha, eu não conheço todos os coaches, mas o que a gente vê no YouTube, e alguns, eles não são cristocêntricos. Pode até ter algum, mas a maioria
eles são ufanistas, passa que o ser humano é o centro de todas as coisas, a gente não vê aí. Se Deus não fazer, em vão vigia o sentinela. A gente tem que ter fé, mas quem decide é Deus. E eles colocam que quem decide é a gente, o ser humano, quando na realidade quem é cristão sabe que quem decide é Deus. Um bom dia. Maravilha, maravilha. Bom, a gente vai caminhando aqui pro final. Vamos de considerações finais, por favor, Rafa. Considerações finais. Debates. Pastor, eu comecei com quem? Com o senhor, né? Uhum. Então, pastor Silvanei, quero agradecer esse tempo que o senhor deu aqui, passou com a gente, está indo para a África de novo, né? A trabalho. Que Deus abençoe também essa missão e suas considerações finais dentro desse tempo. Bom, primeiramente agradecer pela oportunidade e depois dizer que coach não é evangelho. Palestrante coach não é pregador do evangelho. Evangelho é Jesus no centro. Evangelho é pregar Jesus, pregar o que ele fez por nós e o que nós precisamos fazer para continuar nesse caminho. Isso é evangelho. Eu penso que dentro de uma instituição, uma igreja, por exemplo, é possível criar-se um programa nas segundas-feiras, em outro dia, uma vez por mês, para falar sobre a linha do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento como empreendedor, mas são coisas distintas, é como água e óleo. Agora, o que nós precisamos é não nomenclaturar, não nominalizar o evangelho da hipergraça, pregadores da hipergraça, com os coaches comprometidos que estão fazendo um bom trabalho no Brasil. Bom, quem quiser seguir o senhor, conhecer as redes sociais, cursos, palestras, trabalho, como que funciona? Pode nos chamar no nosso Instagram, tanto da UNIT, Universidade Teológica Internacional, quanto no Instagram do Desenvolve Institute. Se você chamar no quais direct são os ali, arrobas? alguém vão atender. @UNIT Internacional, da UNIT, e @Desenvolver Institute, Ixi, do como? Instituto. Desenvolver Institute. Tá certo. Tá bom. E Pastor Matias também com 2 S, @Pastor Matias Aí também. está aí, ó, Matias TH, né? Isso. Pastor isso. Matias com 2 S no final. Pastor Rafael, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, suas considerações finais dentro desse tempo. Pastor, primeiro agradecer, né, o convite do senhor, da Nani entrou em contato comigo, equipe muito receptiva. Conheci o senhor só pela internet, prazer conhecê-lo. Legal, a nossa equipe é top. E o pessoal lá de Pindamonhangaba acompanha o senhor. Que legal, Acompanha, legal. pessoal, Um abraço aos eu irmãos. queria ter trazido Quem alguém mora aqui. em Pindamonhangaba é o quê? Pindamonhangabense. Tá certo, um abraço aos irmãos pindamonhangabenses. Maravilha. E queria agradecer ao senhor pela oportunidade e só para fechar isso, né? Eu acredito que de fato a teologia, o ensino da escritura, ela não pode se fundir com a questão do coach, porque são coisas separadas. A gente vê que o coach ele tem um homem no centro, enquanto que a teologia ela coloca Deus no centro. Então essas coisas eu acho que tem que ser bem distintas, por mais que pelo que o pastor disse aqui, dá para ver que ele é um coach diferente dos outros, né? Não conheço o senhor, pelo que o senhor falou aqui, realmente o senhor faz diferença a esses grandes expoentes, e eu acho que esse é o caminho, né? Acreditar que de fato Cristo é o centro, e porque o cristão, ele de fato, quando ele vai para a pregação, ele prega diante de um vale de ossos secos, né? Não é o homem por si mesmo fazendo alguma coisa, mas olha, a não ser que Deus intervenha, você vai estar perdido. E agradeço a oportunidade a toda a equipe que atendeu a gente. É um prazer estar com vocês aqui. Amém. Glória a Deus. Pastor, quem quiser te conhecer a igreja, os trabalhos, projetos, como é que funciona? Sim. No YouTube, o meu YouTube é Pastor Rafael César, César com Z, diferente, né? Do pastor César aqui, é Pastor Rafael Começa César. com C, mas tem o Z no meio. Então, pastor.Rafael César. Esse é o Instagram, né? O Instagram é pastor.Rafael César, e no YouTube só Pastor Rafael César, vai aparecer lá, Igreja Resgatar de Pindamonhangaba. Igreja? Resgatar de Pindamonhangaba. Resgatar de Pindamonhangaba. A mesma igreja do Rodrigo Mocelin, que eu acho que a maioria conhece. O Rodrigo Mocelin já esteve aqui com a gente. Sim. São quantas igrejas? A gente está com 5 aqui no Vale e começamos um trabalho na Inglaterra e a gente está para começar um lá em Curitiba agora, Paraná. Legal. Então, pastor.Rafael César no Instagram. É isso aí.